O audiolivro Confissões, de Santo Agostinho. Livro 11º, Parte 2, Capítulo 21, A Medida do Tempo. Disse há pouco que medimos o tempo que passa, de modo que podemos afirmar que um lapso de tempo é o dobro de outro, ou igual, e apontar entre os intervalos de tempo outras relações mediante esse processo comparativo. Portanto, como eu dizia, medimos o tempo no momento em que passa. E se me perguntarem, como sabes? Eu responderia, sei porque o medimos, e porque é impossível medir o que não existe, ora o passado e o futuro não existem. Quanto ao presente, como podemos medi-lo se não tem duração? Portanto, só podemos medi-lo enquanto passa. E quando passou, não o medimos mais, porque não há mais nada a medir. Mas de onde se origina por onde passa? Para onde vai o tempo quando medimos? De onde vem, senão do futuro? Por onde passa, senão pelo presente? Para onde vai, senão para o passado? Nasce, pois, do que ainda não existe, atravessa o que não tem duração e corre para o que não existe mais. No entanto, o que é que medimos senão o tempo relacionado ao espaço? Quando dizemos de um tempo que é simples, duplo ou triplo ou igual, ou quando formulamos qualquer outra relação dessa espécie, nada mais fazemos do que medir espaços de tempo. Em que espaço medimos então o tempo no momento em que passa? No futuro, talvez, de onde procede? Mas o que ainda não existe não pode ser medido. Será no presente, por onde ele passa? Mas como medir o que não tem extensão? Será no passado, por onde caminha? Mas o que não existe mais escapa a qualquer medida. Capítulo 22, O Enigma. Minha alma se inflama no desejo de deslindar este enigma tão complicado. Senhor, meu Deus, meu bom Pai, eu te suplico por Cristo, não queiras tolher a meu desejo a solução de tais problemas tão familiares, mas tão obscuros. Permite que eu os penetre e faze com que a luz de tua misericórdia os ilumine, Senhor. A quem poderia eu consultar sobre isso? A quem confessaria minha ignorância com mais proveito do que a ti, que não se despraz com o forte zelo que me inflama por tuas escrituras? Concede-me o que amo, pois este amor é um dom teu. Dá-me, ó Pai, esta graça, tu que sabes presentear com boas dádivas a teus filhos. Concede-me essa luz, porque determinei conhecê-las e meu esforço será rude até que me reveles esses mistérios. Eu te suplico por Cristo, em nome do Santo dos Santos, que ninguém perturbe minha investigação. Acreditei e por isso falo. Minha esperança, a esperança pela qual vivo, é contemplar as delícias do Senhor. Eis que tornaste velhos os meus dias, e eles passam, não sei como. Nós só falamos de tempo, e de tempo, e de tempos, e de tempos. Quanto tempo esse homem falou? Quanto tempo demorou para fazê-lo? Há quanto tempo não vejo isto? A duração desta sílaba é o dobro daquela que é breve. Assim nos expressamos e assim ouvimos, e todos nos compreendem, e nós compreendemos. São palavras claras e de uso corrente, mas encerram mistérios, e compreendê-las requer melhor análise. Capítulo 23, O Tempo e o Movimento. Ouvi um homem instruído dizer que o tempo é nada mais do que o movimento do sol, da lua e dos astros. Não concordo. Porque não seria então o tempo o movimento de todos os corpos? Se os astros passassem e a roda de um oleiro continuasse a rodar,
Deixaria acaso de existir tempo para medir suas voltas? Como poderíamos dizer que elas se davam a intervalos iguais, ou ora mais rápida, ora mais lentamente, e que umas demoravam mais e outras menos? E dizendo isto, não estaríamos falando do tempo? Não haveria mais em nossas palavras sílabas longas e breves, porque umas ressoam por mais tempo e outras por menos tempo? E tu, Deus, concede aos homens que percebam, que reconheçam neste modesto exemplo o que as coisas grandes e pequenas têm em comum. Há astros e luminares celestes que nos servem de sinais e marcam as estações, os dias e os anos. E isso é verdade. Todavia, como eu jamais diria que a volta realizada por aquela roda de madeira representa o dia, nem o sábio cuja opinião transcrevo poderia afirmar que a volta da roda não representa o tempo. O meu desejo é conhecer a natureza e a essência do tempo, com que medimos os movimentos dos corpos e nos autoriza a dizer, por exemplo, que um movimento dura 2 vezes mais que o outro. O que chamamos de dia não é apenas o tempo todo, o percurso de Oriente a Oriente, e que nos faz dizer, passaram-se tantos dias. Entendendo por isso também as noites, que não são enumeradas separadamente. Portanto, já que o dia se completa pelo movimento do Sol e o círculo que ele cumpre a partir do Oriente, pergunto se o dia é o próprio movimento ou se é o tempo que dura esses movimentos ou ambas as coisas. Na primeira hipótese, teríamos um dia mesmo se o Sol fizesse seu percurso no intervalo de 1 hora. Na hipótese da duração, não haveria dia se o Sol fizesse seu percurso no breve espaço de 1 hora, e o Sol deveria cumprir 24 vezes seu percurso para formar um dia. Diremos então que o movimento do Sol e a duração desse movimento é que fazem o dia? Mas então, não se poderíamos chamar de dia se o Sol efetuasse seu percurso no lapso de 1 hora, mais do que se parando o Sol seu percurso, passasse o mesmo tempo que é necessário habitualmente ao Sol para completar sua revolução de uma manhã à outra. Portanto, não mais buscarei conhecer em que consiste o dia, mas em que consiste o tempo que usamos para medir o percurso do Sol. Usando tal medida, diríamos que o Sol gastara em seu giro a metade do tempo habitual, se o tivesse completado em um lapso de 12 horas. E comparando essas duas durações, diríamos que uma é o dobro da outra. Mesmo que o Sol demorasse umas vezes o tempo simples, outras o tempo duplo para ir de Oriente para Oriente. Ninguém, portanto, me diga que o tempo é o movimento dos corpos celestes. Quando a oração de um homem fez parar o Sol para concluir vitoriosamente a batalha, o Sol estava imóvel, mas o tempo caminhava. E a batalha terminou no espaço de tempo que lhe era necessário. Veja, pois, que o tempo é uma espécie de extensão, mas eu o vejo, ou apenas tenho a impressão de vê-lo. Só tu me demonstrarás, ó luz, ó verdade. Capítulo 24. O tempo, medida do movimento. Queres que eu aprove a quem diz que o tempo é o movimento de um corpo? Não, não aprovo. Sei que não há corpo que não se mova no tempo. Tu mesmo o afirmas. Mas não acredito que o movimento de um corpo seja o tempo. Isso nunca ouvi e nem tu o dizes. Quando um corpo se move, sirvo-me do tempo para medir a duração de seu movimento do começo ao fim. Se não vejo o começo,
e percebo seu movimento sem ver seu fim, só posso medi-lo do momento em que observo o corpo mover-se até o momento em que já não o vejo. Se o vejo por muito tempo, apenas posso afirmar que a duração de seu movimento é longa, mas não posso dizer quanto é longa, porque só determinamos o valor de uma duração comparando-a. Dizemos, por exemplo, isso durou tanto quanto aquilo, ou essa duração é o dobro daquela. Semelhantes. Se podemos notar o ponto do espaço onde se inicia um movimento e o ponto de chegada, ou suas partes, se ele se movesse em círculo, poderíamos dizer quanto tempo levou para ir de um ponto a outro o movimento do corpo ou dessas partes. Assim, o movimento de um corpo é diferente da medida de sua duração, que não vê, pois a qual dessas coisas se deve chamar de tempo? Se um corpo se move de forma irregular e outras vezes se detém, ora é o tempo que nos permite medir, não apenas seu movimento, mas também seu repouso, e afirmar ficou em repouso por tanto tempo quanto em movimento, ou qualquer outro intervalo que tenhamos calculado ou estimado aproximadamente. O tempo não é, pois, a mesma coisa que o movimento. Capítulo 25. Prece. Confesso-te, Senhor, que ainda não sei o que é tempo. E torno a confessar, Senhor, eu sei que digo estas coisas no tempo e que de há muito estou falando do tempo e que esse muito também não seria o que é senão pela duração do tempo. Mas como posso saber isto se desconheço o que é tempo? Talvez eu ignore a arte de exprimir o que sei. Ai de mim que não sei nem mesmo o que ignoro. Eis-me diante de ti, meu Deus, tu vês que não minto e que falo de coração. Acenderás minha candeia, Senhor meu Deus, e iluminarás minhas trevas. Capítulo 26. O tempo de extensão da alma. Acaso minha alma não foi sincera confessando-te que posso medir o tempo? De fato, meu Deus, eu meço e não sei o que meço. Meço o movimento dos corpos com o auxílio do tempo e não poderei medir o tempo do mesmo modo? E poderia eu medir o movimento de um corpo, sua duração, o tempo que gasta para ir de um lugar a outro, sem medir o tempo em que se move? Mas o tempo em si, com o que poderei medir? E com um tempo mais curto que medimos um mais longo, como medimos uma viga com um côvado? Do mesmo modo, medimos a duração de uma sílaba longa com a duração de uma sílaba breve, dizendo que uma é o dobro da outra. Do mesmo modo, medimos a extensão de um poema pelo número de versos, a extensão dos versos pelo número de pés, a extensão dos pés pelo número de sílabas, a duração das sílabas longas pela duração das breves. Não é pelas páginas dos livros que fazemos esse cálculo, o que seria medir o espaço e não o tempo. Conforme as palavras passam e as pronunciamos, dizemos, eis um poema longo, porque esse se compõe de tantos versos, esses versos são longos, porque são formados de tantos pés, esses pés são longos porque se estendem por tantas sílabas. Esta sílaba é longa porque é o dobro de uma breve. Todavia, não conseguimos uma medida exata do tempo. Pode acontecer que um verso mais curto, se pronunciado mais lentamente, se estenda por mais tempo que um verso mais longo, recitado depressa. O mesmo acontece com um poema, um pé, uma sílaba. Por esse motivo é que o tempo me pareceu não ser nada mais que uma extensão. Mas extensão de quê? Não saberia dizê-lo ao certo. Seria de admirar que não fosse extensão da própria alma.
Portanto, dize-me, meu Deus, o que é que meço quando digo um tanto vagamente: este tempo é mais longo do que aquele? Ou mais exatamente, este tempo é o dobro daquele? Meço o tempo, eu o sei, mas não o futuro, que ainda não existe, nem o presente, porque não tem duração, nem o passado, porque não existe mais. Que meço, então? Acaso o tempo que passa e não o tempo passado, como disse acima? Capítulo 27. A medida do passado. Insiste, ó minha alma, e presta grande atenção. Deus é nosso apoio. Ele é que nos criou, e não nós. Olha para lá, para o lado onde desponta a aurora da verdade. Eis, por exemplo, que uma voz corpórea começa a ressoar e soa, e continua vibrando, e deixar de soar faz silêncio. A voz calou-se, passou e deixa de existir. Antes de soar, era futura, e não podia ser medida, pois ainda não existia. E agora também não o pode, porque já não existe mais. Só poderíamos medi-la quando ressoava, porque então havia o que medir. Mas mesmo então não era estável, porque vinha e passava. E não seria isso que a tornava mensurável? Porque enquanto passava, estendia-se por um espaço de tempo que a tornava capaz de ser medida, porque o presente não tem duração alguma. Admitamos que foi possível medi-la. Eis, suponhamos agora uma outra voz que começa a se fazer ouvir. Ela vibra de modo contínuo, sem nenhuma interrupção. Meçamo-la enquanto vibra, porque no momento em que deixar de vibrar, será passado e já não poderá ser medida. Meçamo-la então e avaliemos sua duração. Mas ela vibra ainda e só pode ser medida depois do início do fenômeno, quando começa a vibrar, até seu fim, quando deixa de vibrar. Porque é precisamente o intervalo que separa um começo de um fim que nós medimos. Por isso, uma voz que ainda não terminou de ressoar escapa à medida. É impossível dizer se ela será longa ou breve, se é igual a outra, simples ou dupla, ou qual a relação que tem com essa outra. Mas quando terminar de soar, deixará de existir. Como então poderemos medi-la? De fato, medimos o tempo, mas não o tempo que ainda não existe, nem o que já não existe, nem o que não tem duração alguma, nem o que está passando. Não é, portanto, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem o que não tem limites que medimos, e contudo medimos o tempo. Deus Creator Omnium. Deus Criador de tudo quanto existe. Este verso é formado de 8 sílabas, alternadamente breves e longas. As 4 breves, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima, são simples em relação às 4 longas. A segunda, a quarta, a sexta e a oitava. Cada sílaba longa tem uma duração 2 vezes maior que a breve. Eu pronuncio e percebo que é assim pelo testemunho claro de meus sentidos. E por esta testemunho, que é fidedigno, meço uma longa por uma breve e noto que ela a contém 2 vezes. Mas como uma sílaba só se faz ouvir depois da outra, se a breve vem primeiro e a longa a seguir, como poderei reter a breve? Como aplicá-la longa? Como compará-las e ver que esta contém aquela 2 vezes, uma vez que a longa só começa a soar quando a breve deixou de se ouvir? E a própria sílaba longa, não me é possível medi-la enquanto está soando, porque eu só poderia medi-la quando se calasse. Mas ela, ao terminar, passou. Que é, pois, que eu meço? Onde está a breve que seria a minha medida? Onde está a longa que meço? Apenas vibraram. Foram-se
passaram e não existe mais. Não obstante, eu as meço, respondo com a segurança que me pode dar um sentido bem educado, que evidentemente uma é de duração simples e a outra dupla. Mas só poderei fazê-lo depois que ambas passaram e terminaram. Logo, eu não meço as sílabas, que não existem mais, mas algo que permanece gravado em minha memória. É em ti, meu espírito, que meço o tempo. Não me objetes nada, pois é assim. Não te perturbes com as ondas desordenadas de tuas emoções. É em ti, digo, que meço o tempo. A impressão que em ti gravam as coisas em sua passagem perduram ainda depois que os fatos passam. O que eu meço é esta impressão presente e não as vibrações que a produziram e se foram. É ela que meço quando meço o tempo. Portanto, ou essa impressão é o tempo ou eu não meço o tempo. Mas quando medimos silêncios e dizemos que o silêncio teve a mesma duração que certa palavra, não estamos dirigindo nossa atenção para a medida dessa palavra, como se ainda pudéssemos ouvi-la para podermos avaliar no espaço de tempo intervalo do silêncio? Com efeito, por vezes, sem abrir a boca ou dizer palavra, fazemos mentalmente poemas, versos, discursos. Avaliamos a extensão do seu movimento, sua duração, uns em relação aos outros, exatamente como se usássemos a voz. Se alguém quisesse pronunciar o som prolongado e regular antecipadamente um pensamento, sua duração estima em silêncio a medida dessa duração e, confiando à memória, começa a emitir o som, que vibra até atingir o limite fixado. Ou melhor, esse som vibrou e vibrará, porque a parte que passou, soou, e que ainda resta, soará e chegará a seu fim. A atenção presente vai lançando o futuro para o passado, e o passado cresce com a diminuição do futuro, até que, esgotado o futuro, não haja mais que passado. Capítulo 28. A medida do futuro. Mas o futuro que ainda não existe, como pode diminuir ou consumir-se? E o passado que já não existe, como pode aumentar, a não ser por existirem no espírito, autor dessas três transformações, a espera, a atenção e a lembrança? O objeto de sua espera passa pela atenção e se transforma em lembrança. De fato, quem ousará negar que o futuro ainda não existe? Todavia, a espera do futuro já está no espírito. E quem poderá negar que o passado não mais existe? Contudo, a lembrança do passado ainda está no espírito. Enfim, haverá alguém que negue que o presente carece de duração porque é um instante que passa? No entanto, perdura a atenção, diante da qual o seu objeto presente continuamente se retira. O futuro, portanto, não é longo, porque não existe. Um futuro longo seria apenas uma longa espera do futuro. Nem pode ser longo o passado que também não existe. Um passado longo é uma longa lembrança do passado. Digamos que eu queira cantar uma canção que conheço. Antes de iniciar, minha expectativa se estende pela melodia como um todo. Quando começo, tudo que vira passado é armazenado na memória. A atividade de meu espírito se divide em memória, onde guardo o que já se disse, e em expectativa em relação ao que vou dizer. Contudo, a atenção está presente e por seu intermédio o futuro se torna passado. Quanto mais se aproxima o fim da canção, tanto menos se torna a expectativa e tanto maior a memória, até que aquela se esgota e a ação cumprida
passa inteiramente para a memória. E o que acontece com a canção tomada em seu conjunto também ocorre com cada uma de suas partes, com cada sílaba, e também acontece com uma ação mais longa, da qual essa melodia talvez faça parte. O mesmo acontece com toda a vida do homem, da qual seus atos são partes. Sucede, enfim, com toda a história dos filhos do homem, da qual cada existência é apenas uma parte. Capítulo 29. A eternidade de Deus. Mas porque tua misericórdia é superior a todas as vidas, e eis que minha vida não é mais que distensão, a tua destra me acolheu em meu Senhor, o Filho do homem, mediador entre ti, que és uno, e nós que somos muitos e vivemos divididos por diversas paixões. Assim, por ele me unirei àquele que por ele se uniu a nós, e liberto dos antigos dias, recolherei meu ser seguindo tua unidade. Esquecido do passado, sem me preocupar com as coisas futuras e transitórias, atento apenas àquilo que é eterno, não com dispersão, mas com todas as minhas forças, buscarei a palma da vocação celeste, onde ouvirei a voz de teu louvor, e onde contemplarei tua alegria que não conhece futuro nem passado. Agora, porém, meus anos transcorrem em lamentos, e tu, meu consolo, ó Senhor, meu Pai, tu és eterno. Mas eu me dispersei no tempo, cuja ordem ignoro. Tumultuosas vicissitudes despedaçam meus pensamentos, entranhas de minha alma, até o dia em que, purificado pelo fogo de teu amor, me una a ti. Capítulo 30. Deus e o tempo. E repousarei imutável em ti, em tua verdade, na minha forma. Não mais tolerarei as perguntas das pessoas que, pela enfermidade que é a pena de seu pecado, têm mais sede de saber do que lhes permite sua capacidade, que dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Ou ainda, como lhe veio a ideia de criar algo se antes nunca fizera nada? Concede-lhes, Senhor, que reflitam no que dizem, que compreendam que não se pode falar nunca onde não há tempo. Quando se diz que alguém nunca fez nada, que se quer dizer senão que esse tal nada fez em tempo algum? Que eles compreendam que não pode existir tempo na ausência da criação e deixem de semelhantes falácias. Que também atentem para o que tem diante de si, para compreender que tu, antes de todos os tempos, és o Criador eterno de todos os tempos, e que nenhum tempo te é coeterno, nem criatura alguma, embora algumas estejam acima dos tempos. Abre parênteses, Agostinho se refere aqui aos anjos e demônios. Fecha parênteses, ponto final. Capítulo 31. Conclusão. Senhor, meu Deus, que abismos profundos os de teus segredos, e quão longe deles me levaram as consequências de meus pecados. Cura meus olhos, para que eu me alegre com tua luz. Se houvesse de fato um espírito de ciência e de presciência tão grandes para conhecer o passado e o futuro, como conhecer qualquer canto popular, que espírito nos encheria de extraordinária admiração e espanto. Nada, com efeito, lhe seria oculto no passado e nos séculos vindouros, exatamente como, ao entoar essa melodia, sei tudo o que cantei desde o começo e tudo o que falta cantar até o fim. Mas longe de mim a ideia de identificar um tal conhecimento, aquele que tens de todas as coisas futuras e passadas, ó Criador do Universo.
Criador dos espíritos e dos corpos. Tua ciência é incomparavelmente mais admirável e mais misteriosa. Porque aquele que canta ou escuta uma melodia conhecida, dividido entre a expectativa das notas por vir e a lembrança das notas passadas, passa por impressões diferentes. Mas contigo não se dá nada semelhante. Tu que és imutável e eterno, Criador verdadeiramente eterno dos espíritos. Como no princípio conheceste o céu e a terra, sem que teu espírito mudasse seu saber, assim criaste o céu e a terra, sem que tua ação passasse por etapas distintas. Que aquele que compreende isto te louve, assim como o que não compreende. Oh, como é sublime! E os de coração humilde são tua morada. Levantas os que caíram, e os que graças a ti continuam eretos, não caem nunca. Ecum principi